Gente, começou hoje em Alvorada, vizinha aqui da capital, aqui na região metropolitana, o júri daquele monstro que matou os 4 filhos em dezembro de 2022. Você lembra desse caso terrível? As vítimas tinham entre 3 e 12 anos de idade. A repórter Maria Fernanda Luxinger está lá no Fórum de Alvorada e ao vivo nos traz mais detalhes. Boa tarde, Nanda. Oi, Mota, boa tarde para ti e para todo mundo que nos acompanha aqui no Boa Tarde Rio Grande. O júri começou pouco depois das 9 horas da manhã, já com a escolha, o sorteio dos jurados e depois com o início dos depoimentos às oitivas. O réu, David da Silva Lemos, de 31 anos, é acusado por homicídio triplamente qualificado. Ele está no plenário, acompanhou as oitivas, mas em cabeça baixa, nós inclusive não pudemos fazer imagens do réu enquanto ele acompanhava tudo isso. As 3 qualificadoras são motivo torpe, por meio cruel e também asfixia e com agravante de serem todas as vítimas menores de 14 anos. Como tu disse, o crime aconteceu em dezembro de 2022. As vítimas são todos filhos dele. São Yasmin Antunes Lemos, de 11 anos, Donovan Antunes Lemos, de 8 anos, Giovana Antunes Lemos, de 6 anos e Kimberly Antunes Lemos, de 3 anos. Como eu disse, o crime teria sido motivado aí por um motivo torpe. E este motivo, de acordo com a acusação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, seriam as desavenças com a ex-companheira dele. Ele estaria, então, teria cometido esses crimes, matado as crianças para se vingar da ex-companheira. Ele não aceitava o término do relacionamento e, por isso, teria cometido todos estes crimes. Esse crime aconteceu aqui em Alvorada, na região metropolitana, na casa da avó paterna de David, que fica no bairro Piratini. E esse crime, então, que chocou o Rio Grande do Sul, vai a júri a partir de hoje. Júri, como eu disse, que começou no início da manhã, mas deve acabar se estendendo pelo menos até quinta-feira. Na manhã de hoje, agora está no intervalo do almoço o júri, mas já foram ouvidas 4 pessoas, todos policiais que tiveram relação com este crime, atuaram neste crime. Então, entre eles o delegado, que era plantonista da época da Volante de Homicídios, delegado Augusto Zenon, e outros 3 policiais, uma policial civil e 2 policiais militares. Mais cedo, nós conversamos com o Plínio Castanho Dutra, um dos promotores de justiça do Ministério Público, que nos disse um pouco sobre a expectativa do Ministério Público em relação a este júri. A gente acompanha um trecho agora. É um júri que, por conta da complexidade do fato, por conta do número de testemunhas, deve se prolongar, pelo menos imaginamos nós, até quinta-feira. A expectativa é de que, com esforço nosso, com a nossa certeza produzida com a prova que tem nos autos, da gente, ao final desses dias, poder levar à justiça essas 4 crianças e também levar um pouco de conforto e paz ao coração da família. A acusação é por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima em relação a uma delas e ainda um agravante por todas as vítimas serem menores de 14 anos. A expectativa é que ao final nós possamos, como eu disse, levar à justiça a esse fato que só pode se revelar pela condenação. Ainda em relação à acusação, Mota, nós também conversamos com a Gabriela Souza, que é a advogada da família e também assistente de acusação. Nós conversamos com ela sobre o contexto em que esse crime se encaixa. Por mais que ele tenha acontecido em 2022, o Rio Grande do Sul hoje passa por uma onda de crimes relacionados à violência contra a mulher, mas também de homens que acabam matando filhos para se vingar de mulheres. Nós falamos sobre isso aqui no Boa Tarde Rio Grande e ela também comentou um pouco a respeito disso. A gente também acompanha um trecho agora. Não há sombra de dúvidas de que o objetivo desse crime era atingir a mulher e que essa é a forma de fazer com que ela sofra eternamente. A expectativa é de que nos próximos dias e as próximas oitivas também ocorram de forma muito tranquila e que ao final tenhamos a condenação conforme foi pedido na denúncia.
Mota, além, claro, da acusação, nós também conversamos com a defesa. Quem faz a defesa do réu é Thaís Constantin. O que ela nos disse, e a gente também vai acompanhar um pouco, é que, assim como a acusação, espera que seja um júri tranquilo, que seja um júri que ocorra dentro de tudo aquilo, né, que está previsto, no tempo que está previsto, mas também que a justiça seja feita na visão deles. A gente acompanha esse trecho também que explica um pouco melhor. Toda vez que nós falamos em fazer justiça dentro do nosso sistema, para que um julgamento desses aconteça, é indispensável que nós tenhamos um advogado falando em nome do réu. Quando a gente fala em justiça, é exatamente isso, é poder dar voz para aquela pessoa, para que o julgamento possa acontecer, e aí, se for o caso, se tenha condenações ou absolvições, mas acreditamos que dentro deste caso não vai acontecer nada fora do comum. Em relação aos depoimentos, Mota, as oitivas que foram dadas na manhã de hoje, acho que a gente tem algumas coisas aí a ressaltar e coisas que me chamaram a atenção também como repórter, e estive acompanhando todas essas 4 oitivas que aconteceram na manhã de hoje. O delegado Augusto Zenon, que era na época integrante da equipe volante da Delegacia de Homicídios, relatou um pouquinho da cena do crime, né, do que ele encontrou quando chegou lá. Ele comentou que as crianças estavam, uma delas, a menor de 3 anos, que foi asfixiada em um quarto separado, e as outras 3 crianças que foram também esfaqueadas em outro quarto. Então, o que chamou a atenção dele nesse sentido era justamente a disposição desse crime. O que ele relatou para o juiz é que normalmente em cenas de crime, onde ocorrem vários homicídios, normalmente o cenário está bagunçado, existem corpos, né, em vários lugares, mas nesse caso não. E aí foi esclarecido na época com o David da Silva Lemos, o principal suspeito, que está preso desde então, que na verdade o crime, a dinâmica do crime foi que ele chamou cada uma das crianças e aí acabou cometendo os crimes uma por vez. Então não houve resistência das crianças também. E outro depoimento que eu acho que vale ressaltar aconteceu agora há pouco, logo antes, né, desse intervalo de almoço que acontece nesse momento, que foi um policial militar, Breno, que atuou na época não na cena do crime, mas sim na prisão. O David, depois, ele não estava na cena do crime, ele não foi preso na cena do crime. Ele chegou a fugir e foi encontrado em um hotel próximo à rodoviária de Porto Alegre. E o policial militar que deu esse depoimento encontrou ele neste hotel. Ele disse que ele estava escondido atrás de um sofá, mas se entregou sem grande resistência e que durante uma conversa justo com a polícia militar, ele disse o seguinte, que teria dado um chá para as crianças dormirem e que depois chamou uma a uma para o quarto. Disse que apenas asfixiou a menor porque ela era fraquinha e resistiria e que a mãe não merecia ter filhos com o sangue dele, porque de acordo com outros depoimentos que foram dados na manhã de hoje, o que mais deixava este homem que cometeu os crimes com raiva era que a mãe estaria traindo ele, tendo outras relações, de acordo com o depoimento dele, que foi dado à Polícia Civil, e por isso ele sentia raiva, mas ao mesmo tempo queria reatar com ela. Então, tudo isso teria motivado este crime que aconteceu em 2022. Como eu disse, o júri segue durante a tarde de hoje, mas também durante os próximos dias, pelo menos até quinta-feira. Esse cara é um verme, né? Esse tal de David, não é esse que está na tela, hein? Pelo amor de Deus, as 4 oitivas de hoje pela manhã, todas de policiais civis e militares. Essas 4 oitivas são de testemunhas de acusação, né, Nanda? Então, Mota, são testemunhas comuns, por exemplo, o delegado Augusto Zenon é uma testemunha comum, mas também testemunhas de acusação e também de defesa. No total, são 11 pessoas que vão ser ouvidas durante este júri. Algumas delas são de acusação, outras de defesa, 4 delas, inclusive, são de defesa e 3 de acusação. Então, esta é a dinâmica que deve acontecer e outras 4 testemunhas são comuns entre os dois lados. Inclusive, há grande expectativa, claro, para o depoimento da mãe das crianças, que deve ser ouvida na tarde de hoje. Agora, depois do intervalo do almoço, mais um policial militar deve ser ouvido e depois a mãe das crianças. A expectativa é que esse depoimento seja mais longo do que os outros, já que pela manhã os depoimentos tiveram um ritmo, que era esperado, um ritmo um pouco mais curto, mas que o depoimento da mãe seja um pouco mais longo, até, claro, pela complexidade de toda a situação, e aí, por isso, o júri também se estenda pelos próximos dias. Os 4 primeiros depoimentos, né, as oitivas, como alguns dizem, foram mais rápidos. A expectativa é, lógico, pelo depoimento, os depoimentos mais importantes, no meu entendimento, e dos especialistas aí em tribunal do júri, né? A mãe, que na verdade era o principal alvo, né, da vingança desse canalha, desse vagabundo, desse verme, dessa criatura dantesca, porque a exemplo desse caso aí, recentemente teve outro igual, o menino Theo, lá de São Gabriel,
né, que foi jogado vivo depois de quase ser estrangulado numa noite anterior. O Theo foi levado de bicicleta pelo pai até, né, uma ponte sobre o rio Vacacaí, lá em São Gabriel, e jogado vivo lá de cima. O menino se quebrou todo nas pedras do rio. Então ele queria o quê? Se vingar da ex-mulher. E é isso que esse canalha chamado David também queria. Queria se vingar da ex-mulher, porque a ex-mulher teria traído, porque a ex-mulher estaria com outros homens, e daí? Ninguém é de ninguém, não. Já não estava mais com ela poderia fazer o que quiser, o corpo é dela. Agora, se vingar da mulher em cima das crianças, fazendo o que fez com os 4 filhos, sangue do sangue dele. Então, assim, 2 depoimentos extremamente esperados. O depoimento da mãe das 4 crianças, a ex-mulher desse canalha, e o depoimento dessa criatura dantesca também. Provavelmente, o último depoimento será o dele, né? O último depoimento aí, encerrando essa questão das testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, serão 11 no total. O último depoimento tende a ser o depoimento do réu, né, do David, que está preso desde dezembro, acho que foi logo depois do crime que aconteceu, né? O crime aconteceu num dia, na residência da avó dele, e depois ele acabou preso, conforme a Nanda já relatou, num hotel nas proximidades, bem pertinho da rodoviária aqui de Porto Alegre. Então, assim, aí depois tem, né, o debate entre acusação e defesa, aquela coisa toda, réplica, tréplica. Agora, a gente viu aí a doutora Thaís Constantini, né? Tem que ter estômago, né, para defender um vagabundo como esse, né? Eu sei, sim, premissa do direito, todo mundo tem direito à defesa num julgamento legal, num Estado democrático de direito, eu sei dizer tudo, mas tem que ter estômago, um estômago muito forte para assumir, principalmente uma mulher, assumir a defesa de um canalha, de um vagabundo como esse, que eu espero que ele pegue pena máxima, que ele pegue 80 anos, né? 20 anos para cada vítima dele, ou mais, que passe dos 100 anos, né? Que seja 30 anos para cada, porque tem triplamente qualificado, um quádruplo homicídio triplamente qualificado, então assim, ele pode ser condenado a mais de 100 anos de prisão. Agora, vai ficar? Não vai, né? Não vai ficar muito tempo, não. Mas a nossa torcida, as nossas orações é para que a justiça seja feita e traga um pouco de conforto, como disse bem o doutor Dutra, promotor o Ministério Público, né? Representante do MP, que Deus o abençoe e que ele consiga convencer os jurados, o conselho de sentença, a condenar, e depois o juiz, né, dando pena máxima a esse vagabundo. Mais algum detalhe, Nanda? Por enquanto é isso, Mota. Como eu disse, grande expectativa para a tarde de hoje, quando a mãe das crianças, das vítimas, deve falar. Mas, como eu disse, esse júri se estende, pelo menos até quinta-feira. Essa previsão, inclusive, foi confirmada. Acabei de confirmá-la justamente por esse ritmo mais avançado dos depoimentos da manhã, mas isso não impede que esse júri aí se prolongue pelo menos até quinta-feira. A gente, com certeza, vai seguir acompanhando e trazendo novidades também aqui na tela da Band. É isso aí, a gente vai acompanhar tudinho, viu? Eu não entendi só a decisão de não transmitir via YouTube, como já aconteceu em outros julgamentos tão esperados, poderia muito bem transmitir, não pôde sequer, a nossa equipe não pôde sequer pegar a imagem do rosto do canalha, do assassino, que eu me recuso a chamar de pai, né? Não é pai. No máximo, genitor. Quem faz isso com os filhos não pode ser considerado pai. Obrigado, viu, Nanda? Valeu, Mota. Até mais. Até mais. Bom, recado agora é para você, homem, para você, amigão, hein? Preste atenção.